Olá, boas-vindas a esta simples e explicativa. Hoje vamos explorar a teia invisível que sustenta a sobrevivência urbana. Muitas vezes olhamos para as cidades e vemos apenas ruas e prédios independentes, mas a verdade é que as infraestruturas formam uma rede complexa e profundamente interconectada. A ideia de que as coisas funcionam de forma isolada é pura ilusão. Com um olhar acadêmico, respeitoso e bastante equilibrado, vamos mergulhar nessa arquitetura de sistemas e entender como as cidades realmente sobrevivem sob pressão. Para estruturar a nossa análise, vamos passar rapidamente por 6 pontos fundamentais. Primeiro, a complexidade da cidade, depois, a apresentação do artigo científico que baseia essa discussão, o mapeamento de infraestruturas essenciais, o chamado efeito dominó, o caso prático da cidade de Camerino e, por fim, a resiliência e a preparação. Ponto 1. Complexidade da cidade. As cidades modernas não são apenas aglomerados de pessoas, elas operam como sistemas rigidamente acoplados. E o grande ponto aqui é que, devido a esse alto nível de interdependência, uma única falha em um local que parece isolado tem o potencial real de desencadear crises generalizadas. Isso logo nos leva a uma questão central. O que acontece quando um único sistema urbano falha durante um desastre ambiental? E notem o uso do termo desastre ambiental aqui, pois estamos lidando com eventos severos que testam os limites físicos e operacionais das estruturas humanas de forma incrivelmente aguda. A resposta para essa pergunta reside em um mecanismo bem específico. E esse mecanismo é o temido efeito dominó. Basicamente, trata-se de uma falha em cascata. Pense o seguinte: a interrupção de um serviço essencial, digamos o fornecimento de energia, não para por aí. Ela se propaga por vários outros sistemas urbanos interdependentes, atingindo também a rede de água, as comunicações e até mesmo a área da saúde. E para conseguir entender e prever matematicamente esse efeito, os pesquisadores desenvolveram um modelo bastante rigoroso. O que nos leva ao ponto 2, a apresentação do artigo científico. Vamos conhecer o material que dá base a tudo isso. Todo o conhecimento que estamos analisando hoje vem de um excelente artigo científico. O título original da obra é An Impact Risk Assessment Methodology for the Evaluation of the Economic, Social and Operational Resilience of Critical Infrastructures. É um trabalho estrutural concebido pelo autor Antonio Di Pietro, em conjunto com colegas de instituições renomadas como a Agência Nacional Italiana de Novas Tecnologias, a RINA Consulting e a Universidade Campus Biomédico de Roma. Esse estudo foi devidamente publicado no prestigiado periódico International Journal of Disaster Risk Reduction, no ano de 2026. Ponto 3. Mapeamento de infraestruturas essenciais. Como eles fizeram essa análise? Os autores criaram uma metodologia sofisticada para avaliar a resiliência urbana em 3 dimensões cruciais: a social, a econômica e a operacional. Tudo isso apoiado fortemente em dados abertos. Essa metodologia flui em 4 passos muito lógicos. No passo 1, selecionam-se os setores que são mais essenciais, como saúde e energia. No passo 2, usando mapas, extraem-se os pontos de interesse físicos na cidade, como aquele hospital específico do bairro ou uma subestação elétrica. O passo 3 é a chave, estabelecer quais são as dependências reais entre esses pontos. E por fim, no passo 4, avalia-se o risco de uma reação em cadeia. Dessa forma, o mapeamento sai das ideias abstratas e chega na instalação física ali na esquina. Ponto 4. O efeito dominó. Uma vez mapeada a cidade, é hora de aplicar a teoria na prática. O estudo usa gráficos de risco para simular tanto a propagação das falhas quanto o poder que ações rápidas de recuperação têm para atenuar o problema. Para trazer isso para o mundo real, reparem nessa comparação. De um lado, temos hospitais que dependem fortemente de redes elétricas para manter equipamentos vitais de suporte à vida operando. Ou seja, uma falha de energia vira uma crise de saúde em questão de minutos. Mas, do outro lado, as próprias redes de energia dependem de infraestruturas digitais de telecomunicação para manter seus controles automatizados funcionando. Percebem o ciclo? Uma simples interrupção na internet pode impedir que a energia seja religada, o que deixa o hospital completamente no escuro. E como exatamente isso é calculado? Segundo os dados publicados no International Journal of Disaster Risk Reduction, os cientistas calculam de forma probabilística a chance de uma falha se espalhar versus a chance de o serviço ser restaurado a tempo. A análise demonstra que, dentro dos centros urbanos, a maioria das falhas tende a ficar contida por causa das redundâncias do sistema. Tudo isso é modelado matematicamente para criar simulações extremamente realistas de qual será o impacto com o passar das horas. Ponto 5. O caso de Camerino.
Para testar a metodologia no mundo real, a pesquisa olhou para Camerino, uma cidade histórica na Itália que possui um relevo bem acidentado e um alto nível de exposição a riscos sísmicos. Os pesquisadores mapearam um total de 614 pontos essenciais na cidade. O grande foco dessa simulação era entender o impacto social. Eles queriam observar como um desastre ambiental severo se espalharia a partir de nós cruciais, simulando um cenário em que a prefeitura, que abriga a administração pública, e o hospital estivessem comprometidos exatamente ao mesmo tempo. E os resultados revelam que a própria arquitetura da cidade é o que dita sua sobrevivência. Avaliando as cadeias de dependência, vamos comparar dois trajetos na tela. O caminho 83 começa em um ponto de conexão de internet, passa por rodovias e sistemas de esgoto até chegar à prefeitura. A característica principal dele é a baixíssima redundância. Em contraste, o caminho 107 se origina numa delegacia de polícia e passa pelo hospital até chegar à prefeitura. O que essa segunda estrutura faz é fornecer um alto nível de amortecimento, simplesmente porque abriga serviços vitais de emergência. O reflexo dessa diferença na estrutura resultou neste número exato, 82,99%. Esse foi o nível de resiliência medido para o primeiro trajeto, o caminho 83. Foi a pontuação mais baixa observada entre as rotas. Devido às poucas opções de desvio e à alta exposição de pessoas, quando um desastre ambiental atinge esse caminho, o impacto cresce de forma rápida, sem quase nada para frear o efeito dominó. Já no outro trajeto, tivemos um salto para 88,39%. Essa é a resiliência do caminho 107. A presença estratégica da delegacia e do hospital age como um escudo. Eles atrasam a propagação da falha e garantem aquelas recuperações temporárias que mitigam os danos para os serviços que vêm depois. Fica matematicamente provado que a integração inteligente de serviços de emergência protege o ecossistema urbano de maneira espetacular. Ponto 6. Resiliência e preparação. Afinal, como o setor público pode pegar essas simulações acadêmicas rigorosas e utilizá-las no planejamento das cidades? O estudo nos deixa conclusões incrivelmente objetivas e sem falsas promessas. Primeiro, a matemática mostra que as falhas tendem a perder um pouco de força quando viajam por cadeias de dependência muito longas. Segundo, que o foco em recuperações temporárias parciais é um esforço crítico, pois diminui os impactos nas fases seguintes da crise. E terceiro, usar dados geoespaciais abertos é absolutamente vital. É o que permite um planejamento urbano que seja transparente, facilmente adaptável e reproduzível. Metodologias como essa oferecem uma base sólida, clara e racional para as tomadas de decisão antes que o pior aconteça. O trabalho acadêmico de Di Pietro e seus colegas possui, sem dúvida, uma relevância imensa para a administração pública e para a segurança civil global, servindo de base para cidades muito mais resilientes no futuro. Aproveitamos para convidar quem nos acompanha a curtir este material, seguir o canal e compartilhar, ajudando a difundir essa informação vital para mais pessoas. Destacamos também que este conteúdo é uma síntese automatizada produzida com o apoio de inteligência artificial. Por fim, fica aqui uma provocação para todos nós. Se um grande desastre ambiental atingisse a nossa cidade hoje, as conexões da nossa vizinhança seriam as responsáveis por frear o efeito dominó ou aquelas que aceleram a queda de todas as peças? Muito obrigado pela companhia nesta análise e até a próxima.